Primeiros dois versículos de Salmo 91, Salmo 91 e 2 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Primeira chave que eu quero compartilhar, primeiro princípio que eu quero compartilhar é que Salmo 91 foi feito para aqueles que habitam. Fala para quem está do seu lado, Salmo 91 foi feito para aqueles que habitam. E esse é um problema quando a gente trata Salmo 91 como algo que a gente decora e recita, se a gente antes não cumpre o primeiro pré-requisito para viver cada uma das liberações de Salmo 91. Salmos 91, assim como Salmos 23 que a gente pregou na semana passada, ele já começa com um pré-requisito. No Salmo 23 o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, ou seja, todas as verdades que a gente lê em Salmos 23, elas precisam ser precedidas pelo fato de sermos ovelhas. Se o Senhor é o meu pastor, então eu tenho descanso, Ele me leva mansamente em águas tranquilas. Mesmo que eu ande por um vale de sombras e morte, mal nenhum eu temerei, porque o Senhor está comigo. Ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ele me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Muitas vezes a gente quer viver o transbordo de Deus, a dupla honra de Deus, a paz que excede todo entendimento, mesmo quando a gente caminha por caminhos de sombra e morte. Mas a gente não é ovelha, e por isso a gente não vive em Deus as realidades de um bom pastor. Alguém comigo aqui diga amém? Primeiro pré-requisito básico para viver as realidades do Salmo 91 é permanecer em Deus. Se não fosse tão importante e se não fosse condicional, o salmista poderia colocar na metade ou no final do salmo, mas ele inicia o salmo como se estivesse dizendo: porque eu habito em Deus, essas realidades estão disponíveis para mim. Porque eu habito em Deus, cada uma dessas realidades estão disponíveis para a minha casa. Irmão, tudo que está liberado no Salmo 91 está liberado a partir de uma realidade: Deus se tornou o nosso lugar de habitação. A gente não visita quando precisa, a gente decidiu caminhar ao lado dele todos os dias. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Alguém aqui nessa manhã? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Muitas vezes a gente procura em Deus um socorro quando as coisas vão mal, mas a gente não entende que Deus é um refúgio mesmo quando tudo vai bem. Deus não quer ser um remédio na prateleira quando a gente entende que o sangue de Jesus cura. Deus não quer ser um banco ou um empréstimo celestial quando a gente entende que o Jeová Jireh provê. Deus não quer ser alguém que nos dá algo quando a gente precisa. Ele quer ser tudo o que temos em todo o tempo, porque é nele que começam todas as coisas, é nele que se sustentam todas elas, e é para ele que todas elas apontam. O teu chamado começa em Deus, se sustenta em Deus e aponta para Ele. A tua família começa em Deus, se sustenta em Deus e aponta para Ele. Os seus filhos são herança do Senhor, começaram em Deus, são sustentados por Deus e apontarão para Ele. Não serão motivo de vergonha, pelo contrário, serão teu legado, irão onde você não foi, viverão o que você não viveu, ouvirão de Deus o que você não ouviu. Não serão apenas uma extensão de quem você é, eles serão uma expressão da glória de Deus numa família que é completamente temente a Ele. Você não vai viver algo que Deus quer te dar momentaneamente. Não, se você fizer do Senhor a tua morada todos os dias, milagres acontecerão. Durante toda a tua jornada, sinais e maravilhas te seguirão. Livramento dia e livramento de noite. Os teus inimigos serão colocados em retirada, serão desbaratinados por Deus, se degladiarão entre si. Aqueles que vêm contra você por um caminho, a palavra de Deus nos garante, por 7 caminhos eles fugirão. Mas isso é algo garantido para aqueles que habitam. Isso é algo garantido para aqueles que fizeram de Deus a sua morada e que permitiram que Deus fizesse em si a sua morada também. Você não é uma pousada do Espírito Santo, o Espírito não quer te visitar em alguns momentos. Você é uma morada do Espírito Santo, o Espírito Santo quer repousar sobre você. Ele quer morar em você, Ele quer habitar você, Ele quer preencher você. E quando o Senhor se faz o nosso refúgio e a nossa habitação, todas as realidades do Salmo 91 se tornaram uma realidade para nós também. Alguém comigo aqui, diga amém. Segundo princípio que me chama a atenção no Salmo 91 é que a palavra de Deus fala que para aqueles que habitam, o Senhor se revela como refúgio e fortaleza. Para aqueles que permanecem,
o Senhor se revela como refúgio e fortaleza. O que é refúgio? Refúgio é lugar de descanso. Refúgio é onde a gente vai para recarregar. Refúgio é onde a gente é restaurado. Sabe quando a gente chega em casa e a gente ama estar em casa e a gente fala, cara, aqui é o meu refúgio. Ou aquele lugar que você ama descansar de vez em quando, talvez uma pousada ou algum lugar que aquieta a tua alma. A gente costuma chamar esses lugares de refúgio. São refúgio para a mente, são refúgio para a alma, são refúgio para a nossa casa, são refúgio para o nosso casamento. Mas a palavra de Deus diz que para aqueles que habitam em Deus, Deus não só é refúgio, como Ele também se apresenta como fortaleza. Fala comigo, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. O que é uma fortaleza? Fortaleza é um lugar de defesa. A palavra de Deus está dizendo que se você habitar nele, ele não só vai ser um lugar de descanso para você, como ele vai ser um lugar de proteção também. Os seus inimigos não vão conseguir te encontrar, porque você está escondido em um Deus que é maior do que todos eles. Mesmo que te encontrassem, não conseguirão te tocar, porque agora para tocar em você vão precisar tocar na fortaleza que te defende, vão precisar tocar nas muralhas que te guardam. O que Deus está dizendo é que se você habitar nele, você vai descansar no dia bom, você vai descansar no dia mau. Você vai ser protegido no dia bom, você vai ser protegido no dia mau. Você vai ser guardado no dia bom, você vai ser guardado no dia mau. Você permanecerá escondido no dia bom, você permanecerá escondido no dia mau. Você não vai ter uma jornada inconstante. Quando as coisas vão bem, a tua fé está bem. Quando as coisas vão mal, a tua fé está mal. Não, independente daquilo que me cerca, eu estou escondido no lugar mais alto. Independente das circunstâncias, da economia, da política, independente do que está ao meu redor, aquilo que habita em mim é maior do que tudo que se levanta contra mim. Aquele que me guarda, ele é mais poderoso do que aqueles que avançam contra mim. Aquele que me cerca é infinitamente mais poderoso do que os inimigos que juntos tentam me cercar, porque eu escolhi habitar em Deus, eu escolhi descansar à sombra do Todo-Poderoso, e por isso eu encontrei lugar de descanso, lugar de refúgio, lugar de proteção, lugar de livramento. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga eu creio. Declare com autoridade, levante suas mãos, diga eu creio que Deus é, diga, o meu refúgio e a minha fortaleza. Declare com autoridade, diga Ele é socorro presente na hora da angústia. Eu não estou desamparado, eu não fui esquecido, eu não estou sozinho. Diga, a despeito daqueles que se levantam contra mim, há um Deus que já se levantou primeiro. Diga, a despeito da quantidade de inimigos que vem contra mim, há um Deus que é maior e mais poderoso do que todos eles. Diga, e Ele me dará, vamos igreja, declare com autoridade, diga, Ele me dará socorro, proteção, livramento de dia e de noite, no dia bom e no dia mau também. Diga, nas estações de colheita e durante a semeadura com lágrimas também, o meu Deus não vai me desamparar. Se alguém crê nisso, pelo amor de Deus, você pode dar um brado de liberdade no teu lugar. Aleluia, aleluia. Alguém feliz com Jesus ainda, diga amém. Ele é refúgio, Ele é bálsamo, Ele aquieta a nossa alma, Ele acalma os nossos pensamentos, Ele desacelera aqueles que estão acelerados demais, Ele coloca em ordem aqueles que pararam no meio do caminho. Ele é auxílio, Ele é proteção, Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele tem a palavra certa na hora certa. Ele não chega atrasado, Ele não se cansa, Ele não fica exausto, Ele não dorme, Ele não vacila enquanto te protege. Ele sabe o teu nome, jamais se esqueceria dele. Ele te nomeou antes dos teus pais serem nomeados. Ele sabe o que você precisa antes da tua necessidade chegar. Ele te viu completo, Ele sabe o que falta. Ele te viu inteiro, Ele sabe quando você está em cacos. Ele sabe o que você precisa, porque é Ele quem provê quando você reconhece que precisa.
Ele sabe o que está reservado, porque foi Ele quem reservou para você. Ele sabe o que o teu futuro te aguarda, porque é Ele quem te aguarda no futuro, esperando você chegar. Ele sabe o que você carrega, e é por isso que Ele exige de nós algo, porque foi Ele quem depositou e sabe o que a gente pode nele. Quando Ele diz você consegue, não é uma palavra de alguém que de forma exterior está tentando te motivar, é uma palavra de alguém que conhece o teu interior, e Ele sabe: eu sei o que você carrega, eu sei do que você é capaz em mim, fui eu quem depositou em você, fui eu quem te dei dons, fui eu que te ungi para, fui eu que te chamei para, fui eu que prometi e sustenta a promessa que fiz. E se você permanecer em mim, as promessas se cumprirão. Sou eu quem rodeio você, guardo os teus filhos, sou eu quem guarda a tua entrada, a tua saída, diz o Senhor. Eu sei o que você precisa, o que tua casa precisa, o que os teus filhos precisam, mas eu vim te lembrar nessa manhã o que você precisa. Você só precisa descansar e confiar e permanecer, e aquilo que eu te prometi desde a eternidade passada não vai acontecer. Nos céus já aconteceu. Nenhuma promessa que eu te fiz, eu fiz em vão. Deus não está comunicando ideias ao seu povo. Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Aleluia. Aleluia. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Pessoal do som, por favor, eu preciso me ouvir. Me ajuda. Será que alguém pode dizer ainda bem que eu vim em Jesus? Sabe, Ele é refúgio, Ele é descanso. Melhorou, obrigado, lindão. Mas Ele também é livramento. Fala comigo: Deus é o Deus do livramento. Salmos 91, versículo 3 e 4 diz assim: porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Estava ótimo, mudou tudo agora. Me ajuda, eu só quero pregar. Deixa como estava 1 minuto atrás e não mexe mais nada até o final do culto, por favor. Está dando eco, delay, tá doideira aqui, mas vai dar certo, amém, gente? Alguém feliz com Jesus ainda? Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o seu escudo e será também o seu broquel. Sabe, quando a palavra fala a respeito de laço do passarinheiro e dos tipos de livramento que Deus vai te dar, a palavra está falando sobre armadilhas de morte. Fala comigo: armadilhas de morte. O que é o laço do passarinheiro? O laço do passarinheiro é algo sedutor, que parece bom aos teus olhos, mas que te impede de voar. O laço do passarinheiro fala a respeito de um tipo de armadilha que laça os nossos pés. Fala a respeito de algo que é sedutor, mas que aborta o nosso destino profético. O laço do passarinheiro fala sobre algo que parece bom, mas os caminhos são de morte. O laço do passarinheiro fala sobre algo que a gente olha com bons olhos, mas não é algo bom aos olhos de Deus. Mas a palavra de Deus diz que se permanecermos nele, Ele nos livrará de toda armadilha de morte, de todo laço e de tudo que tenta te seduzir, de tudo que tenta te enganar e de tudo que tenta te distrair. A gente olha para a história de Sansão, por exemplo. Sansão era um homem de Deus, ungido por Deus, chamado por Deus, mas porque deitou no colo errado, o seu destino profético foi abortado. Foi levantado por Deus para ser o libertador de um povo, morreu como um palhaço, cego pela mão dos seus próprios inimigos. Não era um projeto de Deus que Sansão terminasse como terminou, mas porque Sansão caiu num laço de morte, o seu destino profético foi abortado. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Sabe, existem laços de passarinheiro cercando a gente todos os dias. Para um pastor que está vivendo o que a gente está vivendo, alguns dos laços que me cercam todos os dias são as tentações, seja com dinheiro, seja com arrogância. Pode ser com mulheres. Quantos homens de Deus a gente viu cair por conta de uma brecha nessa área? Isso trouxe vergonha para o seu ministério, isso abortou todo o seu destino profético, isso dissipou todo o movimento de avivamento dentro de uma congregação.
Para alguns empresários, talvez um laço seja você dar acesso a quem não te dá destino, você ouvir conselhos de quem não construiu algo para que possa te aconselhar. Talvez seja a independência, até aqui Deus me ajudou, daqui em diante eu consigo ir sozinho. Talvez para alguns seja uma proposta ou algo tentador demais, algo facilitado demais, atalhos que têm roubado de pessoas caminhos de vida, querendo ir mais rápido em algum lugar, a gente acaba chegando mais rápido em lugar nenhum. Alguém comigo aqui, diga amém. O laço do passarinheiro era uma armadilha que era usada para pegar pássaros. Eles viam algo muito sedutor e quando iam para tentar pegar isso, seus pés então eram laçados. A corda era tão transparente que o pássaro, além de não ver, provavelmente depois de algum tempo, se acostumava a ponto de nem saber mais que estava cativo. Talvez alguns pássaros que foram laçados acreditavam por algum momento que a capacidade deles de voar havia sido alterada. Às vezes você está tão cativo dentro de uma realidade que você nem percebe que você está cativo, você só acha que esse é o limite do seu voo. Às vezes você está tão preso dentro de uma realidade que você nem percebe que você não consegue voar, você acha que esse é o limite que Deus estabeleceu para você. Eu não lembro quem é o autor, mas uma frase que explodiu a minha mente algum tempo atrás é que pássaros criados em gaiolas acreditam que voar é uma doença. Muitas vezes isso acontece dentro da igreja. A gente foi salvo em Cristo Jesus, mas a gente não consegue viver a liberdade no Espírito. A notícia ruim te deixa preocupado, o levante do inferno te deixa amedrontado, as circunstâncias adversas te deixam com uma preocupação: será que vai ter? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou suprir? Será que a porta vai se abrir? Será que eu vou ter para manter minha casa? Será que eu vou conseguir esse trabalho? Será que eu vou fechar esse contrato? Essas dúvidas a respeito do nosso destino nada mais são do que uma expressão de que de fato a gente não tem plena convicção de que Deus vai cumprir o que prometeu. Porque quando cremos que Deus vai fazer a despeito daquilo que nos cerca, o dia pode ser de chuva, mas se Deus disse que amanhã vai fazer sol, eu estou preparando a minha roupa de banho. O dia pode ser de sol, mas se Deus disse que amanhã vai chover, eu estou preparando a terra, porque vai vir uma chuva sobre a minha colheita. Os tempos podem ser de escassez financeira, mas se Deus disse que vai superabundar, eu já estou preocupado qual é o tamanho dos celeiros e onde eu vou armazenar todas as sementes. Porque o homem natural se move de acordo com uma perspectiva natural, mas o homem espiritual se move de acordo com uma palavra de Deus. Se Deus disse vai acontecer, eu creio, não duvido, não recuo, não me amedronto. Já aconteceu. Agora, se Deus diz essa porta não fui eu quem abri, você não vai forçar, você não vai reclamar, você não vai insistir. É melhor permanecer, mesmo que uma porta que Deus não abriu, você não consiga rompê-la, do que você acessar uma porta que o próprio Deus fechou para você. Há caminhos que aos nossos olhos são caminhos de vida, mas aos olhos de Deus são caminhos de morte. Há caminhos que nos parecem melhores, mais facilitados, mas eu vim aqui te lembrar, irmão, que o melhor lugar que você pode estar é correndo riscos com Deus. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, levante suas mãos. É melhor ser como Pedro, caminhando sobre as águas, mesmo que afunde no meio da trajetória, do que ser como os outros 11 discípulos que completamente secos viram um homem andar sobre as águas pela primeira vez com Jesus. É melhor ser como Daniel, que está vendo leões jejuando na presença dele no meio de uma cova, do que ser qualquer um dos outros homens que, amedrontados, preferiram se prostrar diante de outros deuses para que não fossem expostos aquele tipo de provação. Irmão, é melhor ser como Mesaque, Sadraque e Abidinego dançando com o quarto homem numa fornalha ardente, do que ser aqueles soldados que foram queimados enquanto se dirigiam até a fornalha. É melhor ser como Paulo, que mesmo sendo incompreendido pelos seus, porque mudou completamente a sua jornada, o seu caminho, plantava igrejas e teve de Deus revelações a respeito do evangelho da graça, foi considerado e chamado como o apóstolo de Cristo, mesmo sem tendo conhecido Cristo pessoalmente, do que ser como Saulo, que persegue aquilo que Deus está fazendo. É melhor, irmão, você estar num lugar inóspito, mas guardado por Deus, do que você estar num lugar que você considera seguro, sendo na verdade protegido pelos seus inimigos. Você sabia que tem estações que parece que nada se levanta, nada acontece, não há retaliação, não há provação, e a gente acha que a gente está bem porque as coisas naturalmente parecem bem. Mas quem sabe o lugar que você está é tão neutro que nem o inferno quer tentar impedir você de permanecer nesse lugar de morte que você já escolheu. O inferno
ele sempre vai se opor a um caminho de Deus, uma palavra de Deus, um sonho de Deus, uma promessa de Deus. Então não se assuste, quando você se levantar para o teu destino profético, os seus inimigos se levantarão também. José era um menino mimado que carregava uma capa colorida, mas no dia que recebeu um sonho de Deus, os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Davi era um menino franzino que pastoreava o rebanho do seu pai, mas no dia que foi ungido rei, o rei começou a persegui-lo em todos os lugares aonde ele estava. Talvez aquilo que você viveu depois que se converteu, aos seus olhos pareça que tudo saiu de ordem. Na verdade eu vim te lembrar, eu vim aqui declarar sobre alguém que estava fora de ordem antes de Jesus chegar, mas agora que Jesus chegou, tudo está em ordem. O inferno continua te odiando, mas Deus continua te protegendo. O inferno continua se levantando, mas Deus continua te dando livramentos. Por mais que tudo se levante ao teu redor, há uma palavra final sobre você. Você não vai ficar no meio do caminho, você não vai vacilar, você não vai desistir, você não vai desanimar. Deus é quem guarda a tua casa, Deus é quem guarda os teus filhos, é Deus quem prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Aquele que começou a boa obra vai concluí-la. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Aleluia. O que é o laço do passarinheiro, pastor? São armadilhas de morte. A mulher sedutora é uma armadilha de morte para um casamento de Deus. Uma proposta financeira pode ser uma armadilha de morte para alguém que está sendo testado por Deus. A arrogância e a autossuficiência é uma armadilha de morte para alguém que está sendo chamado para ser completamente dependente de Deus. Caminhar sozinho pode ser uma armadilha de morte. Se você um dia já conheceu quem é o caminho, a verdade e a vida, tudo que tira do teu lugar de propósito vai te empurrar para esse lugar. Os laços, muitas vezes eles são astutos, eles são escondidos, eles nem sempre vão se apresentar, nem todos os seus inimigos vão se apresentar, nem todo gigante se apresenta com cartão de visita, nem toda tempestade envia um aviso prévio, mas um dia eles chegam. E a pergunta é: como eles me encontrarão? Quando eu estou cheio de Deus, se o espírito da morte bate na porta da minha casa, é o próprio Deus quem vai abrir e dizer: ela já está ocupada. Quando eu estou cheio de Deus, se a escassez bate na minha porta, é o próprio Jeová Jireh, o Deus da provisão, que vai abrir e vai dizer: já está ocupada. Se eu estou cheio de Deus, quando qualquer inimigo ou retaliação vier contra a minha casa, é o próprio Deus que vai abrir a porta e vai dizer: já está ocupada. O que o salmista está dizendo é que se você habitar em Deus, quando o laço do passarinheiro vier, porque certamente ele virá, você não vai ser pego de surpresa e nem vai ser pego desprevenido. Por quê? Porque Deus é a sua habitação, é Ele quem te livra do laço do passarinheiro, é Ele quem te dá livramento de morte, é Ele quem te dá livramento de portas que você não deveria entrar, amizades que você não deveria fazer, sociedades que você não deveria estabelecer, relacionamentos que você não deveria nutrir, conselhos que você não deveria ouvir. Sabe, muitas vezes a gente acha que os conselhos que Deus nos dá são só relacionados a projetos grandes e coisas no nosso futuro, mas Deus está o tempo inteiro te dando impressões no seu espírito a respeito de coisas que você não deveria fazer, pessoas que você não deveria ter perto, lugares que você não deveria estar, lugares que você não deveria permanecer. Alguém já teve alguma impressão no espírito: esse não é um lugar para mim, essa amizade não me faz bem, essa sociedade não é de Deus? Quantas vezes a gente precisa fingir que não está ouvindo o que o Espírito está dizendo para fazer aquilo que a gente quer fazer? Sabe, nem sempre nosso maior desafio vai ser fazer a vontade de Deus. Em alguns momentos o nosso maior desafio vai ser não fazer a nossa vontade. Muitos homens de Deus viveram algo incrível em Deus porque não tinham dificuldade em fazer a vontade de Deus. Deus pedia, eles faziam. Deus falava, eles iam. Deus abria, eles entravam. Deus dava uma ordem, eles se lançavam. Mas em algum momento o desafio deles não foi fazer a vontade de Deus, foi não fazer a sua própria vontade. O laço do passarinheiro, irmão, pode ser algo mais presente no nosso dia a dia do que você imagina. São laços de morte, são laços que trazem paralisia, são laços que trazem abatimento, apatia. Mas eu vim aqui profetizar sobre alguém nessa manhã. Se algum laço até hoje te paralisava, a partir de hoje não te paralisa mais. Seja livre em nome de Jesus.
Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Cadeias emocionais, palavras que foram liberadas talvez desde o ventre da tua mãe, palavras que te marcaram na tua infância, palavras que te feriram na tua jornada, líderes que talvez em algum momento abateram você, pessoas, ambientes tóxicos, palavras malditas liberadas contra você, armas que forjaram contra você, talvez algumas realidades no teu passado, algumas marcas que você carrega, algumas feridas que ainda estão abertas. Eu vim aqui nessa manhã profetizar que tudo aquilo que um dia te feriu, mas não te matou, não vai ser mais a sua vergonha, vai ser parte do seu testemunho. Deus edificará no lugar dessa ferida fechada um memorial. As suas cicatrizes não são motivo de vergonha, as suas cicatrizes são a prova do seu milagre. E você vai lembrar: Deus me livrou nesse ano, Deus me livrou naquele dia, Deus me guardou no dia mau, Deus me protegeu de homens maus, Deus me deu livramento porque me quer bem. Ele me guarda, Ele me livra, Ele me protege. Laços de morte não são maior do que o poder da vida que em mim habita. Palavras contrárias não são mais poderosas do que as palavras de destino que Deus já liberou sobre a minha casa. Eu e a minha casa viveremos o cumprimento de cada palavra profética que o Senhor liberou desde a eternidade passada. Não é algo que talvez aconteça, é algo que já aconteceu. Nós declaramos em nome de Jesus livramento sobre a tua casa, livramento sobre o teu casamento, livramento sobre o teu ministério, livramento sobre o teu chamado. Deus dará livramento aos seus, se você permanecer e não desistir, se você confiar e não desanimar, se você avançar e não recuar. O Deus de livramentos vai guardar a tua entrada e a tua saída. Você vai ser guardado no dia bom, você vai ser guardado no dia mau, você vai guardar o tempo da prosperidade. Deus vai guardar o teu coração no tempo da escassez também. Mesmo que homens maus se levantem ao teu redor, há um Deus que já se levantou primeiro. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Você pode dar um brado de liberdade no teu lugar. Aleluia. Fala para quem está do seu lado: se você permanecer, Deus vai te livrar. Vamos, fala para alguém do outro lado, faz cara de profeta, fala: se você permanecer, Deus vai te livrar. Uma coisa interessante sobre o Salmo 91 é que a gente se apega ao poder de tudo que está sendo liberado nos versículos 2 em diante. Mas o que existe mais poderoso é o que está expresso no versículo 1. Todas essas realidades são condicionadas à primeira: se o Senhor for o nosso lugar de habitação. É mais um alerta para que você permaneça do que uma série de promessas vazias se você não permanecer. Qual o problema de Salmos 91 ser um objeto decorativo na prateleira da minha casa? Eu estou lendo algo que Deus prometeu aos que permanecem, mas se aquilo for só decoração, eu não vou acessar. Por quê? Porque eu não permaneci. Tem pessoas que sabem o Salmo 91 de cor, tem pessoas que recitam sem se atentar ao que está sendo falado ali. Mas o Salmo 91 carrega uma condicional e muitas promessas. Uma condicional, muitas promessas. Um convite, muitas promessas. Igreja, Deus não chamou você para participar pontualmente do que Ele está fazendo. Deus chamou você para se tornar parte de quem Ele é. Não é sobre fazer parte de uma igreja, é sobre se tornar igreja. Não é sobre assistir um movimento de avivamento, é sobre se tornar avivamento. Não é sobre usufruir de algumas bênçãos de Deus, é sobre você se tornar uma bênção. Não é sobre ficar dependendo de respostas de oração, é sobre você se enxergar como uma resposta de oração. Somos uma resposta de oração para um tempo, somos uma resposta de oração para um povo, somos uma resposta de oração para uma igreja, somos uma resposta de oração para uma nação. Como é Lagoinha Alphaville, pastor? Aos nossos olhos é uma igreja, é um organismo social, é um auditório, é um ministério, é parte de uma denominação. Aos olhos de Deus, vocês são resposta de oração de um povo. Vocês são resposta de oração para um tempo. Digam aos cativos: há um lugar que tem todos os dias manifestado liberdade. Digam aos enfermos: há um lugar de cura e de refrigério. Digam aos perdidos: há um lugar onde as boas novas dos céus estão sendo declaradas todos os dias. Digam àqueles que caminham debaixo de uma terra
terra árida, há um lugar onde uma nuvem pequena como a mão de um homem tem trazido uma chuva dos céus e mudado realidades todos os dias. Digam aos escassos, há um Deus de provisão se revelando. Digam aos pedidos, há um Deus maravilhoso que se entregou por você, que está de braços abertos todos os dias, e milhares têm encontrado esse novo e vivo caminho. Diga aos que precisam, eu sou. Diga aos que não sabem, diga aos que não encontraram em algum lugar, há uma fonte de água viva sendo liberada nesse lugar. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga eu creio. Vamos, levante suas mãos, diga eu creio que em Deus, eu e a minha casa nos tornamos resposta de oração. Diga eu creio que em Deus, eu e a minha casa, diga, nos tornamos resposta de oração. Diga, eu não vou pedir favor. Diga, eu não pedirei emprestado, eu emprestarei às nações. Eu pedirei nações por herança, e o Senhor me confiará os confins da terra como a minha propriedade. A palavra de Deus diz: vocês não pedirão emprestado, mas emprestarão às nações. Vocês me pedirão nações por herança, e eu concederei a vocês os confins da terra como a sua propriedade. Vocês não são cauda, vocês são cabeça. Vocês liderarão, governarão, declararão, ligarão e desligarão, manifestarão, expressarão, edificarão. Vocês me pedirão e eu darei, clamarão e eu responderei, porque aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca encontra. Clame a mim e responder-te-ei, diz o Senhor, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Se você fizer de mim a tua habitação, você vai encontrar em mim refúgio e fortaleza. Eu sou o seu lugar de descanso, eu sou o seu lugar de defesa, eu sou o seu lugar de recarregar, eu sou o seu lugar de abastecer, eu sou o seu lugar de enviar. Eu te envio, eu te sustento, eu te guardo, eu te livro, porque eu te quero bem. Eu fiz a promessa e eu continuo mantendo ela de pé. Eu abri a porta e quando eu abro ninguém fecha. Sou eu quem faço, sou eu quem opero, sou eu quem te dou fé e mantenho ela crescendo exponencialmente. Fui eu quem te chamei pelo nome quando ninguém chamava, fui eu quem te vi quando ninguém te via. Sou eu quem vai cumprir cada promessa que eu estabeleci, até o dia em que eu vou voltar para te buscar. Alguém crê nisso? Pelo amor de Deus, diga amém. Se for para Jesus, irmão, você pode celebrar Jesus aqui nesse lugar. Vamos, alguém aqui nessa manhã. Aleluia, aleluia. Alguém feliz ainda, diga amém. Salmos 91, versículo 5 ao 9 diz assim: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. O salmista está dizendo que se permanecermos no Senhor, teremos livramentos visíveis e invisíveis. Isso é uma das coisas mais extraordinárias naquilo que Deus faz. Você está comigo? Tem pessoas sentadas do teu lado, talvez você seja essa pessoa, que viveram um livramento ainda essa manhã vindo para cá. Talvez viveram um livramento ontem à noite antes de se deitar. Alguns livramentos a gente não tem ciência. Deus te livrou de acidentes, Deus te livrou de tragédias, mas Deus também te livrou de pessoas, de alianças, de ambientes. Já teve lugares que o Senhor me tirou e eu não entendi o porquê. Lugares que se eu pudesse escolher eu teria permanecido talvez até hoje. Mas depois que eu saí, o Senhor me permitiu saber o que Ele já sabia. O Senhor me permitiu ouvir conversas que Ele já ouvia. Sabe, tem lugares que o próprio Deus tira a gente não entende porquê, mas Deus ouviu conversas que você não ouviu. Deus viu coisas que você não viu. Deus assistiu algumas reuniões que você não assistiu. Deus sabe qual é o teu futuro provável se você permanecer naquele lugar. E é por isso que Ele transiciona homens de estações, de lugares, de ambientes. Por quê? Porque Ele te quer bem. Ele conhece o teu passado, Ele te vê no teu presente, mas Ele também escreveu o teu futuro. O salmista diz: todos os meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Deus não é só um Deus que conhece o teu passado, Deus também é o Deus que escreveu o teu futuro. Ele sabe o que vai acontecer se você permanecer no lugar onde você está. E é por isso que muitas vezes Ele libera o nosso destino
sem nos dar uma palavra a respeito do nosso futuro, mas Ele nos pede algo: saia do lugar onde você está. Ele pede para Abraão, pai da fé: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para o lugar onde ainda eu te mostrarei. O lugar você ainda não sabe, mas onde não é para permanecer, eu já estou te dizendo: sai desse lugar. Talvez Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã, sabe, essa conversa, esses lugares, essa proposta, esse ambiente, esse desejo, não me agrada, não fui eu quem te dei. Abra mão disso antes que isso faça você abrir mão de mim. A gente olha aquele encontro entre o jovem rico e Jesus, e é interessante porque Jesus, sendo onisciente, sabendo de todas as coisas, eu acredito que Jesus já sabia que para aquele jovem, as muitas posses dele seriam um problema na relação com Jesus. Alguém está comigo? Diga amém. Porque aquele homem era bom, o próprio Jesus disse: você é bom, eu vejo que você é bom, vejo que você cumpre a lei, eu vejo que você é zeloso. Então abre mão de toda a sua riqueza e me segue. Só que Jesus não tinha problema com riqueza. Jesus lidava com homens ricos. Jesus tinha um tesoureiro no seu ministério. Jesus lidava com recursos. Jesus pagava impostos. Então o que a gente entende é que o problema de Jesus não era com a riqueza em si, mas o problema daquele jovem era. Então Jesus, sabendo que no futuro a riqueza daquele jovem roubaria aquele jovem dele, Jesus no presente pede para que ele abra a mão disso, para que no futuro ele não abra a mão de Jesus. Irmão, olha para mim, tem muitas coisas que Deus está nos pedindo hoje, que hoje para a gente não faz sentido abrir mão, mas como Ele sabe do nosso futuro, Ele sabe que no futuro isso pode fazer você abrir mão dele. Tem coisas que Deus me pediu que hoje você olha e fala: eu não vejo por que você abrir mão disso, mas no futuro talvez isso me faria abrir mão do meu destino profético. Eu não sei se talvez o green card, em algum momento na história, quando Deus me pedisse para abrir mão de algo, para viver algo com Ele, um green card seria um impeditivo, e talvez por isso Ele me pediu enquanto não me impedia. Eu não sei o que Ele pensa, o que Ele está preparando para mim, mas se eu creio que Ele tem o que é melhor para mim, eu preciso me mover mesmo sem entender, eu preciso confiar mesmo sem ter todas as minhas perguntas respondidas, porque confiança nem sempre caminha debaixo de uma concordância. Nem sempre você vai concordar que esse era o melhor caminho, mas você vai confiar que Ele sabe o que é melhor para você. Alguém comigo? Diga amém. A gente precisa se manter debaixo dessa relação em que o Criador entende mais a respeito de todas as coisas do que a própria criação. Deus, os seus caminhos são mais altos que os meus, o seu conhecimento é mais elevado que o meu, a tua vontade é melhor do que a minha. Então seja feita a sua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Eu abro mão do controle, eu abro mão do governo, eu faço aquilo que o Senhor me pediu para fazer, porque eu sei que os seus caminhos são caminhos de vida. Eu sei que aquilo que o Senhor preparou para mim no futuro é infinitamente melhor do que tudo que eu já vivi até aqui. Eu sei que tudo que os meus olhos viram, que tudo que os meus ouvidos ouviram, e que tudo que penetrou meu coração não se compara àquilo que o Senhor tem preparado para mim. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu já pedi ou pensei, segundo o seu poder que em mim atua. Eu sei, porque sei que Deus vai cumprir cada promessa que Ele me fez. Alguém crê nisso, pelo amor de Deus? Diga amém. Ainda bem que eu vim, Jesus. Sabe, existem livramentos visíveis. A palavra de Deus fala sobre elas. Você não vai temer o terror de noite, nem a seta que voa de dia. Alguns livramentos você vai ver, você vai enxergar, você vai perceber, você vai compreender. Alguns não. Lá na frente vai se encaixar, as coisas vão fazer sentido. Irmão, muitos heróis da fé, antes de verem seu destino profético ser liberado, viram a sua realidade natural desmoronar. Davi recebe uma unção, agora está sendo perseguido por quem ele mais amou. José recebe um sonho, agora está sendo vendido pelos seus próprios irmãos. Guarda isso aqui em nome de Jesus. Tem momentos que quando você diz sim para a vontade de Deus, as coisas parecem que estão desmoronando, na verdade elas só estão se encaixando. Se José não fosse vendido pelos seus irmãos, talvez não teria chegado no palácio e não teria se tornado um governador. Se Davi não fosse perseguido por Saul, não teria tido a estatura que teve para reinar como reinou. Tem muitas perseguições que Deus vai te livrar nelas, mas Deus não vai te livrar delas. Tem momentos que Deus vai te livrar na tempestade, mas Ele não vai te livrar da tempestade. O mar calmo não faz um bom marinheiro. É melhor você caminhar com Jesus no meio de uma tempestade e aprender com Ele como que se aquieta o mar e o vento, do que você ser pego de surpresa pela primeira vez numa tempestade sem nunca ter visto como ela é. É melhor você ser como Davi, arrancando a cabeça de um gigante, do que você ser como qualquer um daqueles soldados que sequer se ofereceram para lutar. Sabe, teve um momento na minha história que eu me perguntei por que Deus permitia tantas provações.
Kezinha com bipolaridade, com 23 anos, a gente passando dificuldade financeira, precisando de ajuda para fazer compras, perseguição ministerial, humilhação, despejo. Quantas coisas a gente viveu, mas hoje eu entendo que cada uma delas estava gerando em mim duas coisas que todo desafio, toda tempestade gera. Alguém quer ouvir? Diga amém. Todo deserto que você passa, todo gigante que você vence, toda tempestade que você enfrenta, gera em você, em primeiro lugar, empatia. É impossível alguém que foi internado não ter empatia com alguém que está internado. É impossível alguém que enfrentou um luto não ter empatia com alguém que está enfrentando. É impossível alguém que passou fome não ter empatia com alguém que está passando. É impossível alguém que passou desprezo não ter empatia com alguém que está sendo desprezado. Sabe, todo deserto nos coloca nesse lugar de similaridade com a dor do outro. Por isso que todo homem que Deus levanta, antes Deus esmaga, amassa, mói, testa, para que você não seja um rei soberbo, para que você não seja um líder que não entende as mazelas de quem você lidera, para que você não seja alguém intocável porque nunca foi tocado, alguém que é inacessível porque nunca foi ferido. Irmão, primeira coisa que todo deserto gera é empatia. Fala comigo, empatia. E a segunda coisa que todo deserto, todo gigante, toda tempestade que a gente gera, que a gente vence gera, é autoridade. Um homem que venceu a morte tem uma autoridade diferente para militar contra ela. O homem que foi ferido e foi curado, o homem que foi humilhado e viveu a dupla honra, o homem que viveu escassez e agora transborda, o homem que dependia de socorro e agora ele socorre, esse homem ele tem uma autoridade diferente, porque você não fala a respeito de algo que você acredita que Deus pode fazer, você fala a respeito de algo que Deus fez. Você é um testemunho vivo, você é um milagre de Deus, você só está de pé porque Deus te livrou, você só tem a sua família perto de você porque Deus teve misericórdia com ela, você tem autoridade, você se tornou um memorial, um testemunho vivo. Quando alguém disser Deus não pode fazer, você vai falar, olha para mim, eu sou um testemunho daquilo que Deus fez. Quando alguém disser Deus não cura, você vai falar, olha para as cicatrizes, Deus me curou. Quando alguém disser Deus não restaura, você vai falar, olha para minha família, para o meu casamento, Deus restaurou. Deus está nos dando livramentos para que nós sejamos um testemunho vivo caminhando pelas ruas da cidade. Deus não vai te livrar só por te livrar, Deus vai te livrar porque o teu livramento vai inspirar quem precisa de livramento também, porque o seu testemunho vai inspirar quem precisa testemunhar também, o teu milagre vai inspirar quem precisa de um milagre também. Alguém comigo aqui nessa manhã, pelo amor de Deus, diga amém. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Versículo 7 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos contemplará e verá a recompensa dos ímpios, porque tu, Senhor, és o meu refúgio, e no Altíssimo fizeste a tua habitação. Versículos 10 a 12, alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa manhã? Diga amém. Deixa eu profetizar essa palavra sobre você, levante suas mãos. Salmo 91, do 10 ao 12 diz assim, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Por quê, pastor? Porque aos seus anjos Deus dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Igreja, olha para mim, alguém está recebendo algo de Deus nessa manhã? Olha, para mim é um desafio pregar assim, nesse estilo quase expositivo. Eu fui forjado dentro de uma escola de pregações temáticas, mas eu creio que Deus quer levar a gente para um lugar novo, e eu creio que Deus está preparando a gente para esse novo lugar. Alguém comigo diga amém. Então eu aprendo a fluir dessa forma, enquanto você está aprendendo a receber dessa forma também, amém? Seja intencional na forma como você recebe. Eu estou sendo muito intencional para poder derramar o máximo daquilo que Deus tem falado comigo. Esse salmo e esse versículo, ele é tão poderoso porque é a partir desse entendimento que Jesus é tentado no deserto. Olha para cá. Uma das tentações que Satanás usa contra Jesus é justamente pautada nesse versículo, Ricardo. Ele diz assim, se você é o Filho de Deus, por que você não se lança desse lugar alto? A palavra de Deus diz que Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que você sequer tropece em pedra alguma. A palavra é verdade? É verdade. Mas no contexto em que Satanás está usando,
se torna uma pedra de tropeço. Jesus responde, a palavra também diz, não tentarás ao Senhor, seu Deus. E aqui está uma chave poderosa, alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Irmão, se o Pai tivesse dito para Jesus se lançar do lugar alto do templo, Ele teria dado a ordem aos seus anjos para defendê-lo. Mas porque Jesus não ouviu isso do Pai, fazer isso sem uma direção não é fé, é arrogância. Quando eu tento o Senhor meu Deus, quando eu me lanço em algo que Ele não pediu para me lançar, e eu espero que Ele me sustente, mesmo não me pedindo para fazer. É isso aqui. Quantos empresários faliram se movendo debaixo de uma pseudo ousadia e fé, quando na verdade colocaram todas as fichas num projeto que Deus nunca pediu para colocar, entraram no mercado que Deus nunca pediu para entrar. Quantas vezes a gente se frustra porque a gente está num ambiente que Deus não pediu para a gente estar. A Bíblia diz, Davi, no tempo da primavera, época em que os reis iam para a guerra, preferiu permanecer no palácio. Irmão, o que a palavra está ensinando para a gente é, não espere que Deus seja o fiador de algo que Ele não te pediu para investir. Não espere que Deus sustente portas que não foi Ele quem abriu. Não espere que Deus mantenha aceso o fogo que não foi Ele quem acendeu. Deus só se responsabiliza por aquilo que começa nele. Seu casamento começou em Deus, é Deus quem vai sustentá-lo. O teu chamado foi feito por Deus, é Deus quem vai sustentar o teu chamado. O teu ministério foi dado por Deus, é Deus quem vai manter o teu ministério ativo. A promessa foi Deus quem te fez, pode ter certeza, independente de quem se levante, a promessa vai se cumprir, se você permanecer e não recuar, se você crer e não duvidar, independente das circunstâncias externas. Se foi Deus quem fez, é Ele quem garante o que está fazendo. Alguém comigo diga amém. Em Gênesis, um dos termos no original que fala sobre a criação de Deus, em um dos momentos da criação é usado o termo bará. O que significa bará? Bará é um tipo de criação que não só cria, como também sustenta aquilo que criou. Você precisa entender que você é um projeto de Deus, que não só foi criado por Deus, mas também é sustentado por quem te criou. As promessas que Ele te fez, se você permanecer onde Ele te pediu para permanecer, é Ele quem vai sustentá-las até que elas se cumpram. A tua casa, se foi Ele quem te deu e você permanecer onde Ele te pediu para permanecer, a sua casa vai permanecer de pé, mesmo que os ventos sejam fortes, mesmo que venha uma chuva, não importa as circunstâncias, o cenário, os levantes, os desafios, porque se foi Deus quem começou, é Ele quem vai permanecer até que se cumpra aquilo que Ele prometeu. Alguém comigo diga amém. Então Satanás ele pega algo que muitas vezes a gente está sendo tentado e a gente não está tendo a sabedoria que Jesus teve. Ele está dizendo, Deus não prometeu, Salmos 91, vamos ler de novo, versículo 11, aos seus anjos Ele dará ordem ao teu respeito, para te guardarem, agora vem uma condicional, em todos os teus caminhos. Deus te guarda nos caminhos de Deus. Deus te guarda nos lugares onde Ele te pediu para caminhar. Deus te guarda nos projetos que Ele te pediu para entrar. Deus te guarda nos lugares que Ele te pediu para permanecer. Deus te guarda pelos vales que Ele te convidou para andar. Irmão, Jesus acaba de ser batizado nas águas, recebe uma porção do Espírito Santo, e a Bíblia diz que logo em seguida o Espírito levou Jesus para o deserto. Tá tudo bem estar num deserto que o próprio Deus convidou, mas tem desertos que a gente está que não foi Deus quem te chamou para estar. Você entrou sozinho. A Bíblia diz que Jesus fala para os discípulos, vão à frente, eu já acompanho vocês. E Ele se isola para ter tempo com o Pai. Aquela tempestade que encontrou os discípulos no meio do caminho, ela só acontece porque os discípulos estavam debaixo de uma direção de Deus. Se foi Deus quem te disse para ir para um lugar, mesmo que alguma tempestade surja no meio do caminho, é o próprio Deus que te disse para ir, que vai acalmar a tempestade para você permanecer. Se Ele disse que vai acontecer, já aconteceu. Se Ele disse que vai abrir, já se abriu. Agora não tem nada pior do que estarmos num caminho que Deus não pediu para entrar, do que estarmos empreendendo um projeto que Deus não pediu para empreender, do que estarmos num relacionamento que Deus não pediu para nós entrarmos, e a gente está perguntando, Deus, por que você não faz algo? Deus está dizendo, porque eu só dou ordem aos meus anjos para que socorram pessoas no caminho que eu estabeleci. Igreja, olha para mim, guarda isso em nome de Jesus. Uma das coisas que você mais precisa para viver a vontade de Deus é discernir antes de se mover. Não tem nada pior do que um tolo motivado.
A igreja muitas vezes está debaixo desse comissionamento apostólico, que a gente está dizendo: vai, começa, creia, avance. Mas antes de qualquer coisa, o conselho de Deus para você nessa manhã: ouça o que Deus está te dizendo, ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça qual é a vontade de Deus para você. Não se mova sem ter uma palavra, não coloque o pé sem que Deus te peça, não avance sem que Deus te guie. Agora, se Deus te disse algo, não espera um minuto para começar a fazer o que Deus te pediu para fazer. Se Deus te disse para entrar, entre. Se Deus te disse para fazer, faça. Se Deus te disse para confiar, confie. Se Deus te disse para aguardar, aguarde. Se Deus te disse: eu vou fazer, creia. Ele já fez. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. Vamos lá, Goiânia. Será que alguém aqui pode fazer barulho? Aleluia. Alguém recebendo algo de Deus essa manhã, diga amém. 16 mil pessoas conectadas aqui nessa manhã simultaneamente. Você pode celebrar. Mais de 16 nações conectadas: Bielorrússia, Eslovênia, Áustria, Espanha, Austrália, Sérvia, República Dominicana, França conectada. Quem mais, lindão? Passa aí. Bélgica, Suécia, Inglaterra, Brasil, Angola, Estados Unidos, Luxemburgo, Portugal conectado também. Você pode celebrar. Cada família conectada com a gente nessa manhã. Aleluia. A gente está no versículo 12, só tem mais 4, eu estou terminando. Alguém está recebendo algo de Deus? Diga amém. Saltar sem uma ordem do Pai é arrogância, não é fé. Pega isso aqui em nome de Jesus. Saltar sem uma ordem do Pai é arrogância, não é fé. Satanás fala: ele não te prometeu que vai te proteger? Se lança. Aí Jesus, mesmo sendo Deus, é completamente dependente. Jesus não fazia nada que não tivesse visto o Pai fazer. Jesus não falava nada que não tivesse ouvido o Pai falar. Jesus é a expressão exata do Pai. Então Satanás fala: ele não te prometeu proteção? Se lança. Jesus fala: não, ele não me pediu para me lançar. Isso é arrogância, não é fé. Eu sinto que isso está falando com alguém aqui nessa manhã. Você está comigo? Sabe qual é um dos maiores desafios de uma liderança como a que eu tenho vivido? 2 anos atrás, eu vou fazer 2 anos aqui em Alfa em agosto desse ano. A gente saiu de 1.000 metros para 55 mil metros, de 55 mil metros para 110 mil metros. Ih, já dei spoiler, para 110 mil metros. Eu juro que foi sem querer. Só até semana passada, de 1º de janeiro desse ano até semana passada, guarda, fiz que você não ouviu, a gente vai celebrar no final. 176 mil pessoas passaram na nossa igreja do 1º dia desse ano até o início desse mês. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Agora, sabe qual é o meu maior desafio e a minha maior tentação? Em algum momento não ouvir de Deus: se lança, e me lançar e esperar que Deus respalde aquilo que Ele não pediu para fazer. Isso não é fé, isso é arrogância. Vou profetizar sobre alguém aqui nessa manhã. Profetizo em nome de Jesus. Deus vai te dar sabedoria, o espírito de sabedoria sobre você, discernimento. Você vai discernir tempos e estações. Você vai discernir ambientes, motivações, projetos. Você vai entender a hora de falar e a hora de calar. Você vai entender a hora de avançar e a hora de recuar. Você vai entender a hora de construir, estabelecer e a hora de se deleitar e usufruir do que construiu. Você vai entender as pessoas que Deus te enviou e pessoas que vêm em nome de Deus, mas não foi Ele quem trouxe para perto de você. Você vai entender os ambientes que é para nutrir e os ambientes que é para você sair. E se for para sair, saia rápido. Você vai discernir tempos e estações. Você vai ter a provisão a partir do momento que você entender a visão. A provisão é uma visão, é uma provisão, uma semente que antecede a visão. Talvez o que você está vivendo não seja falta de provisão, talvez seja falta de entendimento de uma visão. Deus vai te dar visão clara sobre qual é o sonho, qual é o projeto, qual é a promessa, qual é o tempo. E você não vai esperar um dia depois que a palavra for dada a você. Você não vai esperar um dia depois que a visão ficar clara para você. Você vai se mover debaixo de uma palavra de Deus e o Senhor vai cumprir o que te prometeu. Você vai se mover debaixo de uma promessa de Deus e você vai ser renovado enquanto caminha, porque os que confiam no Senhor, eles
caminham e não se cansam, eles voam altos como águia. Eu declaro em nome de Jesus, você alçando voos mais altos, você enxergando de cima o que você não via da terra, você enxergando dos céus o que você não via da terra. Você não vai se mover por conselhos de homens, você vai se mover por conselhos de Deus. Você não vai se mover pelo saldo de uma conta bancária, você vai se mover pela provisão que emana de uma promessa feita pelo próprio Deus. Deus disse que vai acontecer, o teu coração vai dormir em paz, porque você sabe, já aconteceu. Você não vai ficar ansioso com aquilo que foge do teu controle, você vai lançar sobre ele toda a tua ansiedade, e ele tem cuidado de você. Você vai lançar sobre ele todos os teus temores, e tudo aquilo que te paralisava não te paralisa mais, o que te amedrontava não te amedronta mais, o que te fazia recuar não vai te fazer recuar mais, porque Deus não te deu o espírito de covardia, ele derramou sobre você o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Você vai avançar debaixo da poderosa mão do Senhor, você vai conquistar aquilo que naturalmente não estava disponível. Você vai colocar o teu pé em alguns lugares e Deus te dará por herança. Você vai se mover debaixo de uma unção de conquista, mas também vai permanecer com o teu coração completamente dependente e humilde. Você sabe quem te deu, você sabe quem te colocou, você sabe quem fez o que fez, você sabe quem te deu o que você tem, você sabe quem te sustenta, quem te guarda, quem te protege. Você não vai se ensoberbecer no dia do palácio, porque você também não vai se abater no dia dos desertos. Você vai chegar no lugar que Deus te prometeu como destino profético, e você não vai se perder quando chegar lá. Você não vai permanecer no palácio em momentos de guerra, você não vai se distrair, deitar em colos errados, você não vai abdicar da tua herança, ou do teu legado, ou da tua promessa por um prato de lentilhas. Você não vai negociar, você não vai ficar no meio do caminho. Seus filhos ouvirão histórias a respeito daquilo que Deus fez na tua casa, mas eles também terão histórias com o próprio Deus para contar, e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos contarão a respeito da grandiosidade daquilo que o Senhor fez. Nós cantaremos nas ruas da cidade um novo cântico. Nós não seremos uma igreja movida só por livramento, nós também conquistaremos, estabeleceremos, nos moveremos em fé, e nós veremos com os nossos olhos naturais aquilo que um dia só os nossos olhos espirituais acessaram. Deus disse que vai acontecer, você vai crer, já aconteceu. Deus disse que vai fazer, você vai crer, Deus já fez. Deus disse que vai abrir, o teu espírito vai ter uma plena convicção, ele já abriu. Ele não é homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus faria uma promessa que não tem o intuito de cumprir? Deus está fazendo uma coisa nova. Alguém crê nisso, pelo amor de Deus? Jesus. Vamos, igreja, se for para Jesus, você pode fazer melhor. Aleluia. Alguém feliz com Jesus ainda, diga amém. Salmos 91, 13 diz assim: eu achei que uma pregação expositiva ia me deixar mais presbiteriano, estou ficando mais assembleiano. Estou tendo até que usar o lencinho, daqui a pouco eu vou ficar igual aqueles pastores. Você está comigo? Salmos 91, 13 diz assim: pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Olha para mim, isso aqui é muito poderoso. Alguém pega isso em nome de Jesus. Quando a palavra diz que você vai pisar em leões e serpentes, a palavra está falando sobre dois tipos diferentes de inimigos que você vai encontrar na tua jornada. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Na sua jornada, você vai encontrar dois tipos de inimigos. Um deles, ele é violento, mas ele é fácil de identificar. Ele é como um leão, ele ruge, buscando quem possa tragar. Ele te afronta, ele te amedronta, ele te abate, ele te acusa, ele avança contra você. Muitas vezes a gente está enfrentando esse tipo de leão, de adversário. Talvez alguém aqui está enfrentando esse tipo de adversário, e você pode achar que porque eles falam demais, gritam demais, eles são o pior tipo de inimigo que você pode enfrentar. Mas eu vim aqui dizer que na verdade não. O ponto forte deles, para nós, se torna um ponto fraco. Eles anunciam o que estão fazendo. A motivação deles é muito clara. Você vê
algum levante, você sabe, isso não é de Deus. Você vê alguma coisa que está se levantando, você sabe, não foi Deus quem levantou. Essa notícia não trouxe paz para o meu coração, não foi Deus quem trouxe ela. Esse projeto está roubando a minha alegria, não é um projeto de Deus para mim. Existem tribulações, inimigos, adversários que são como os leões. Alguém está comigo? Diga amém. São declarados e violentos. Mas existem alguns inimigos que são como as serpentes. Eles são traiçoeiros e astutos. Você nem percebe. Eu pastoreio homens e mulheres que por conta de uma mensagem no WhatsApp e uma liberdade que não deveria ser dada, em algum momento se tornou uma brecha que trouxe a ruína de todo um casamento. É uma mensagem, é um acesso, é uma liberdade, é um toque. Eu conheço pessoas que começaram bem o seu ministério. Tem uma pessoa em especial que alguns anos atrás eu falava sem medo que era a pessoa que eu conhecia, que mais parecia com Jesus. Ele emanava pureza. Em algum momento se encantou com as suas próprias revelações, a ponto de começar a ter revelações que nem o próprio Deus teria, porque ele está vendo que nem o próprio Deus falou. Mas é um dia, é um comentário, é um tapinha nas costas, é você se cercar de quem só concorda com tudo que você pensa, é você se mover por conselhos que não são conselhos de vida. Irmão, existem inimigos que são como leões, eles estão violentos e eles se anunciam, mas existem alguns inimigos que têm roubado de nós a pureza, a santidade, o destino, as promessas, que são como serpentes, eles são traiçoeiros. A Lola falou sobre esse desafio que às vezes a gente tem a ofertar. Quantas vezes a nossa generosidade é sabotada por conta de um pensamento, que ao invés da gente repreender, a gente cultiva. Quantas vezes, olha para mim, a nossa ousadia é sabotada por conta de um pensamento, que ao invés da gente repreender, a gente cultiva. Tem momentos que a gente está enfrentando uma crise, e ao invés de duvidar da nossa dúvida, a gente prefere duvidar da nossa fé. Deus disse que vai acontecer, a primeira retaliação acontece. Ao invés da gente duvidar dessa dúvida, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai me proteger? Será que a porta vai se abrir? Ao invés de a gente duvidar da dúvida, a gente duvida da fé. Não duvide da sua fé, duvide das suas dúvidas. A gente tem que ter bem enraizado quem Deus é. Deus é provedor, Deus é bom, Deus é zeloso, Deus é pai, Ele é pastor. Ele me livra, Ele me guarda, Ele me guia, Ele me protege, Ele me quer bem, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe o que eu preciso, Ele conhece a minha origem, foi Ele que definiu a minha história, Ele sabe qual é o meu destino, Ele vai fazer, Ele vai cumprir, Ele vai guardar, Ele vai proteger. Qualquer dúvida a respeito de quem Deus é, a gente precisa repreender e não cultivar. Muitas vezes a gente cultiva pensamentos de medo, pensamentos de morte. Irmão, tem muita gente que tem enfrentado depressão, mas em algum momento você começou a cultivar a nostalgia, aquele tempo que era bom, aquela época que era boa, aquela igreja que era boa, aquele relacionamento que era bom. Eu conheço pessoas que estão enfrentando crises no relacionamento atual porque estão lembrando do relacionamento passado. Se o relacionamento passado fosse tão bom, você teria casado com ele, não teria terminado com ele. Mas a gente só quer trazer a memória, a nossa memória é seletiva, e parece que é saudosismo, daqui a pouco se torna depressão. Você não consegue sonhar com o futuro porque a tua expectativa está ancorada no passado. Quantas vezes a gente está andando amedrontado porque no momento que a gente deveria meditar na palavra, a gente está só meditando nas notícias. Tem muita gente que tem feito das crises do seu devocional. Você começa a sua segunda-feira e a primeira coisa que você vê é o saldo da tua conta, e a primeira notícia que você ouve é o telejornal. E aí você não sabe por que você está amedrontado. Você está amedrontado porque ao invés de você ouvir uma notícia que ecoa dos céus, você está se alimentando de notícias que ecoam na terra. Os homens estão dizendo: a terra vai mal, o tempo é mal, o governo vai mal, a política vai mal. Os céus estão dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então numa segunda-feira, por mais que a política, a economia ou algo no Brasil aos nossos olhos possa não ser como a gente queria que fosse, aos olhos do Senhor nada está fora do seu controle. Ele continua fazendo o que sempre fez, Ele continua sendo quem sempre é. Ele é o Deus de alianças, Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus de promessas. Ele não depende de um cenário para fazer o que Ele faz. Alguém comigo aqui? Ele pega Isabel com ventre estéril e coloca nesse ventre João Batista, a voz que clama no deserto. Ele pega Maria com ventre virgem e coloca nesse ventre Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele não depende do cenário para fazer.
Seu cenário pode ser estéril como o ventre de Isabel, pode ser um cenário virgem, uma página em branco como o ventre de Maria, mas se Deus disse que vai acontecer, levante suas mãos, declare com autoridade, diga: já aconteceu. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém está recebendo algo de Deus aqui nessa manhã? Será que alguém pode dizer: ainda bem que eu vim, Jesus? Será que alguém pode celebrar Jesus alto e mais alto? Aleluia. Não cultive aquilo que você sabe que a origem não começou em Deus. Olha para mim, eu vou finalizar. Você está comigo? Eu sei, está calor ainda, mas vai ficar tudo bem. No deserto era mais calor e a multidão que acompanhava Jesus era maior do que a que está aqui. Amém? Não é desculpa para não termos excelência, mas a falta de um ar também não é desculpa para não recebermos algo sobrenatural de Deus nessa manhã. A gente passa calor em tantos lugares, naquele churrasco que você vai porque tem que ir, você nem queria ir, mas é o teu cunhado. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Aquela festa que você fala: meu Deus, que programa de gente, o que eu estou fazendo aqui? Mas você tem que ir, alguém do trabalho, você ama essa pessoa, ele te chamou, você está sem graça de dizer não. Agora você está num ambiente de fé, Deus está liberando palavras, Deus está renovando a tua alegria, Deus está edificando o teu espírito. Então esquece o que você está sentindo, porque existe algo superior acontecendo. O banho que você vai tomar vai tirar o incômodo que você está sentindo, mas as palavras que Deus está liberando, elas permanecerão. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Jesus. Aleluia, aleluia. Não cultive pensamentos que você sabe que a origem não é em Deus. Guarda isso aqui: toda palavra do inferno gera abatimento, toda palavra do inferno gera condenação, toda palavra que sai da boca de Deus gera convicção. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. Romanos, nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem principados, nada no presente nem no porvir, nada na terra ou debaixo da terra, nos céus ou debaixo dos céus, vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lança sobre mim toda a tua ansiedade, eu tenho cuidado de você. Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã: ao invés de cultivar pensamentos de morte, cultive pensamentos de vida. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Alguém comigo diga amém. Existem inimigos que são violentos e se autodeclaram, mas existem inimigos que são traiçoeiros e astutos. Salmos 91, versículo 4, versículo 14 e 16. E eu quero ler essa parte na versão NVI. Eu quero profetizar essa palavra sobre você. Levante suas mãos em nome de Jesus. Sabe o que muda a partir do versículo 14 e 16? É que até o versículo anterior o salmista está dizendo algo, mas a partir desse versículo Deus está dizendo algo para o salmista. Então eu quero que você feche seus olhos, levante as suas mãos em sinal de rendição. Tudo que eu vou ler, eu quero que você ouça como o próprio Deus falando isso a teu respeito. Versículo 14 diz assim: porque você me ama, eu resgatarei, eu protegerei, porque você conhece o meu nome. Você chamará a mim, clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Na adversidade eu estarei com você. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Eu lhe darei vida longa e eu lhe mostrarei a minha salvação. Pai, eu declaro o nome de Jesus sobre cada mão levantada nessa manhã, sobre cada família conectada ao redor das nações. Nós conhecemos o teu nome, e é porque conhecemos o teu nome que nós vamos usufruir, Pai, de tudo que o Senhor carrega. O Senhor é socorro presente na hora da angústia.
O Senhor é aquele que nos livra no dia mal. O Senhor é aquele que mantém a nossa casa de pé. O Senhor é aquele que fez a promessa e sustenta ela. O Senhor é aquele que gera em nós tanto o querer quanto o efetuar. O Senhor é o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo começou no Senhor, se sustenta no Senhor e aponta para o Senhor. O Senhor é quem desenhou os nossos filhos, eles são herança tua. O Senhor é quem desenhou a nossa casa, ela é a promessa tua. O Senhor é quem nos fez o chamado e é quem sustenta ele até que se cumpra. O Senhor nos chamou para algo grandioso, glorioso, e nós declaramos em nome de Jesus que nenhuma das tuas palavras vai voltar vazia, nenhuma delas foi liberada em vão, nenhuma lágrima será esquecida, nenhum deserto aconteceu por acaso. Os nossos gigantes serão testemunhas daquilo que o Senhor é capaz de fazer. As tempestades ao nosso redor, elas são a nossa escola da fé. Os desertos nos ensinarão a prosperar mesmo em meio a terras secas. Nós sabemos quem é a fonte, independe da geografia, da terra, do lugar, do que nos cerca. Basta uma palavra tua e desertos são feitos oásis. Basta uma palavra tua e o pior ano da nossa vida se torna o ano do maior romper da nossa história. Basta uma palavra tua e um casamento que era conhecido pela crise em que estava se torna agora um memorial daquilo que só Deus é capaz de fazer. Basta uma palavra tua e homens que estavam perdidos não só são encontrados, como se tornam também aqueles que liberam destinos. Basta uma palavra tua e a gente não só vai ser sarado, mas vamos sarar também. Homens feridos irão sarar pessoas feridas, homens marcados irão marcar, homens transformados irão transformar. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, uma igreja viva, gloriosa, madura, que caminha à altura das tuas promessas, que não tem do que se vergonhar, que caminha com mãos limpas, coração puro, vestes mais salvas que a neve, caminhando debaixo de promessa, vivendo de milagre em milagre, de glória em glória, de batalha em batalha. Nós não vamos recuar, colocamos a mão no arado e não voltaremos atrás. Sabemos quem nos chamou, sabemos a promessa que fez, e nós e a nossa casa viveremos ainda esse ano o maior romper da nossa história, em nome de Jesus. Se você crê nisso, irmão, pelo amor de Deus, diga amém. Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.